Então, paz do Senhor Jesus, vamos iniciar nossa aula com muita alegria no coração, depois de muito tempo, né? Nós, nas atividades, voltarmos a partilhar da palavra e hoje nós estaremos falando sobre a segunda carta, ou epístola de João. E lembrando, né? A gente comentava isso antes da aula, que as epístolas, por exemplo, segunda João, também Judas, ou o livro de Obadias, quando não se tem mais de um capítulo, pode-se falar o nome do livro e tal número. Por exemplo, nós temos hoje segunda epístola de João, número 4 ao 11 ou versículo 4 ao 11. Tá? Então, por não ter capítulo, não precisa falar capítulo 1, porque já se subentende que é só um capítulo falando o versículo de forma direta. Ok? Ok. Amém. Então, hoje nós trataremos, né, de uma forma geral qual era o destinatário, o propósito da carta escrita, a quem foi escrita também, e como isso se aplica para as nossas vidas. Embora nós estejamos fazendo esse ensino voltado aos adolescentes, é importante nós sabermos, né, de forma geral, que nós conhecemos a verdade pela palavra de Deus e identificamos o que é mentira, o que é falso, segundo o que nós temos de verdade. Então, claramente, o apóstolo João ele é mais incisivo em mostrar pontos que são negativos em relação a pessoas, o que se deve evitar. Mas aí nós precisamos sempre analisar, né? Tanto a primeira epístola quanto a segunda. Segunda, por ser mais curta, dá para ler super rapidinho e é muito proveitoso para que a gente possa entender. Então, é dada uma continuidade aí, principalmente no capítulo 1 e no capítulo no, na primeira epístola e na segunda epístola, sobre esse mesmo foco, que seriam a perseverança da fé, mas também o combate a falsas doutrinas que aconteciam dentro da igreja. Pode orar por nós para iniciarmos? A não ser você termina, né? Eu vou iniciar para orar, sempre me esqueço. Tá bom. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade, podermos estar partilhando da tua palavra, aprendendo mais de ti, a fim de que nós possamos ser capacitados para ensinar e ministrar a outros, a esses adolescentes que são não apenas, Pai, o futuro da igreja. Não oro assim, eu oro para que o Senhor venha utilizar a cada um deles na onde o Senhor estabeleceu, no meio das suas escolas, Senhor, no meio dos seus amigos, no meio dos familiares, identificando o que é verdade e se opondo a todas as culturas mundanas, tudo aquilo que é implementado pelo inimigo que tenta roubar a boa semente destes corações. Nós oramos para que eles sejam alcançados, que a nossa mente se abra, que o teu Espírito Santo nos dê discernimento e nós possamos conservar essa palavra viva, eficaz, que não volta vazia. Se nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos iniciar com a leitura do nosso texto áureo, né? Se encontra na segunda epístola de João, capítulo não, né? Número 4, versículo 4 ao 11, perdão, que é o versículo 6 aqui. 4, 6. 4, 6. Segunda João, número 6. É o nosso texto áureo. Você pode fazer a leitura, por favor? É o 6? Isso, segunda João 6, é que eu havia marcado 4. Ah, tá. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Amém. Muito obrigado. Então nós temos esse versículo que podemos colocar que é um dos versículos como centralidade, não apenas dessa aula, né? Nessa aula claramente é tudo desenvolvido a partir dele, mas desta escrita do apóstolo João a uma igreja, a irmãos. Então eu sempre gosto de destacar duas expressões ao mínimo do texto áureo.
que é a expressão, primeiramente, andemos segundo seus mandamentos. Aqui está fazendo uma referência claramente aos mandamentos, aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E quando fala para que nós quando diz, né, para que eles pudessem andar, né, andemos segundo, seria vivam conforme os mandamentos de Jesus. Porque o nosso comportamento ele deve ser em obediência a Jesus. Eu sempre gosto de dizer de que o amor ele não é uma opção, ele não é optativo. O amor ele é um mandamento. E nós muitas das vezes amamos, né? Claramente o Espírito Santo vai gerando isso no nosso coração, mas nós não temos a escolha de não amar. Nós recebemos um mandamento, é uma ordem. Por quê? Para que nós possamos manifestar os princípios que nós recebemos do Senhor. Então, quando nós ouvimos a mensagem, quando nós lemos a palavra de Deus e ela vem ao nosso coração e começa a gerar em nós o caráter de Cristo, esse comportamento ele deve ser vivido não por um curto período de tempo. Nós, né, somos de uma denominação cujo qual nós temos os congressos de departamento e, nossa, parece, né, claramente, acompanhando o histórico, que os congressos, os momentos de festividade, às vezes um final de semana ou uma semana que temos, nossa, parece que são outros jovens, outros adolescentes. A gente fala, nossa, quanta alegria, quanto fervor. Porém, É verdade. segunda-feira, muitos não estão mais naquele fogo. Então a gente... Nossa, acabou no... Acabou na bênção apostólica. Finalizou isso mesmo, finalizou a festividade, já era. Então, aí isso é algo que nos desperta a entender que a festividade, como se fosse a comemoração de aniversário daquele departamento, e toda a ação de Deus, o tema que ele nos dá, não é especificadamente para um final de semana, mas é para uma preparação. Então a gente entende que no final das contas, a cor da camisa, a decoração, quem vai vir de fora, qual louvor vai cantar, isso é o mínimo. Então é a preparação, é o andar em obediência a Jesus para viver aquele dia. E aí o apóstolo ele diz assim, ó, desde o princípio ouvistes. O que nós aprendemos, nós devemos levar isso à frente. Então não é um final de semana, não é um pouco período de tempo, ou olha, não tinha entendimento disso, agora eu tenho e parece que vira chave. Muitas pessoas começam às vezes até a questionar os pastores ou que aprenderam, porque ouviram uma nova doutrina que parece ser mais interessante. Eu não sei se você ouviu esses dias um homem dizendo que tô dizendo que eu só vi um vídeo, tá? Ele era judeu e o amém não significa assim seja. O amém é o contraste de uma palavra que significa várias coisas na linguagem hebraica. Quem olha fala, nossa, que legal. Mas isso assim, desmonta tudo aquilo que a gente aprendeu durante um século de fé. Estou dizendo para nós, né, nossa identidade assembleiana. Então, aí quando vai se estudar, vê que, por um lado, tem um sentido. Mas qual é o maior dos sentidos do amém? É o recebimento, é a confirmação. E aí é só um dos exemplos, porque tudo aquilo que é novidade parece que é mais atrativo do que o que nós aprendemos no princípio. Mas o que já está estabelecido, já está né? estabelecido, isso mesmo. Em Provérbios diz, não remova os marcos antigos. Existem coisas que têm que serem conservadas, porque são princípios. Foram ensinados, então nós acatamos, recebemos e um dia precisaremos dar continuidade a isso. Então, é muito perigoso quando se tem tanta atualização de palavras, eu digo de interpretações ou de novidades, que isso pode entrar no choque e aí de repente a pessoa perde a fé. Então, a gente precisa sempre ter esse entendimento de que vamos permanecer no que nós ouvimos e andarmos na verdade. Amém? Amém. Isso aí. Então a nossa introdução diz assim, João provavelmente ele foi o último apóstolo a morrer e com isso havia uma responsabilidade sobre ele em dar continuidade ao ensino
e encorajamento aos novos crentes, não apenas ensinando a guardar a fé, mas identificar os falsos mestres e orientar a igreja quanto ao tratamento diante deste conflito. Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é maligno, ele vem para combater realmente o que nós estamos vivendo, o que nós temos de princípio. Então, eu não apenas leio a carta, a epístola de João e digo, olha, eles estavam sofrendo algo naqueles dias. Eu tenho que olhar para estes 15 versículos, 13 versículos, e falar, é assim também em nossos dias. Nós não apenas devemos encorajar os nossos irmãos, novos crentes, a permanecerem na fé e guardarem a palavra. Mas, quando há um aprofundamento da palavra, nós identificamos quem são os verdadeiros e, com isso, quem são os falsos. Então, João ele é muito pontual em dizer o que os falsos mestres estavam fazendo. E a igreja ela tem que entender que isso é um conflito não apenas de ideias, mas é um conflito espiritual. Com a verdade está Jesus e sua igreja. Está Deus e sua igreja, né? Com a verdade a gente vai falar que é verdade. Mas tudo aquilo que está fora disso e opõe tem uma raiz maligna, uma raiz espiritual do diabo que tenta fazer com que crentes percam a fé e abandonem a vida com Deus. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, saber que há um conflito, mas nós precisamos ensiná-los a conservar a fé mesmo diante dessas dificuldades. Amém? Amém. Isso aí. Se tiver algum... Isso que é o difícil, né? Sim. Fazer eles entender. A gente tem debatido bastante sobre alguns comportamentos. Eu coloquei até algumas pessoas, assim, pai deles, né? Que já foi líder. E eu gosto muito deles, que eles são assim... o que eu tô passando agora e que eu tô tentando passar para eles é o seguinte. A gente tem que ser dentro e fora da igreja igual. Igual, perfeito. Não adianta, porque assim, não adianta nada. Na igreja a gente ser legal, a gente orar, a gente conversar com todo mundo, a gente se dá bem com todo mundo, a gente, né, tem respeito pelos outros, respeita, tem outras atitudes. Aí fora, né, nem vou cumprimentar, porque eu tô com os meus amigos aqui, não vou cumprimentar o irmão ali da igreja, ou vou fazer alguma coisa que, né, dentro da igreja a gente sabe que não é certo, algumas atitudes. O que a gente tá lidando bastante é com isso. E o que eu tô pegando bastante no pé deles é referente a esses tipos de conduta. Sim. Eles serem uma coisa lá, né, se darem bem e tudo mais, e fora se odiarem. Na verdade, eles não se dão bem, eles toleram um ao outro dentro da igreja. Mas... Eu soube de casos, de tipo assim, do rapazinho que ele toca na igreja lá. E eu soube de um caso que os meninos em outro local, os meninos da igreja, isso já faz um certo tempo, pegaram ele e bateram nele. Ô, louco, sério? Bateram nele. Se juntaram, tipo assim, lá eles fingem que são todos amigos. Sim. Aí, tipo assim, em outro local, eles se juntaram pra bater nesse menino. Meu Deus. Tipo, vários meninos pra bater um único menino. Vê assim, que já é um caso, quase um caso de polícia. Sim, com certeza. Então... E é um caso que a gente ouve, a gente vê lá, a gente fala, não aconteceu. Não é possível. Então, isso parte muito... não da liderança de um departamento, mas da família. Como a família trata uma coisa dessa? Porque o dia que os filhos forem repreendidos, os pais podem não gostar, mas olha o nível que tá, né? Sim. Então é algo muito sério, mas nós cremos que a palavra de Deus ela tem esse poder para transformar mesmo de uma forma de dentro para fora, né? Mais importante do que o que é manifesto, né, nas palavras ou na conduta deles em unidade,
unidos no mesmo lugar, é a ação de Deus dentro do coração. Então, como é que isso é vencido? Com a verdade, com a palavra. Aí chega um determinado ponto que não tem mais como eles resistirem, ou eles mudam ou eles saem. Nós não temos vontade que ninguém saia da presença do Senhor, mas tem que mudar. Tem que mudar, porque senão aparenta ter um favoritismo a uns do que a outros, né? E é um desafio. Mas Sim. pode ser vencido. Em nome de Jesus. É a nossa fé. Então, a carta de João, ela foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o quarto livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus. Coloquei quarto evangelho ali, né? Mas o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, ele era filho de Zebedeu e a sua mãe se chamava Salomé. Meu Deus, é isso aí? Então, só deixa eu pegar aqui para não... A gente tem um outro arquivo. Isso, Salomé. Então a gente tem a referência ali. E tem um tamanho da bandeira na meu papel de parede, que não faz sentido nenhum. Mas eles foram chamados para ser discípulos, né? Os 12 ali. Judas, ele deixa o Satanás ser seu coração. E Matias, posteriormente, substitui, né, no colegiado apostólico o Judas Iscariotes. Mas João foi o único que, segundo a tradição, morreu de morte natural, né? Embora ele tenha ficado preso os últimos anos da sua vida numa ilha chamada Ilha de Patmos, por conta da propagação do evangelho. Ele não morreu não morreu martirizado. A tradição diz que Pedro morreu de cabeça para baixo, porque ele foi ser crucificado e falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Aí ele pediu para ser morto de cabeça para baixo. Nós temos Tiago, que ele foi morto também por Herodes. Nós temos Estevão, embora Estevão não seja apóstolo, né, mas nós vemos o sofrimento dos primeiros cristãos, que eles foram fiéis até as últimas consequências. Afogamento, queimado a fogo, cortado no meio, assim, dentre todas as mazelas que a igreja primitiva sofreu, mesmo assim eles permaneceram fiéis. Então nós temos o apóstolo João como o único dos 12 apóstolos, segundo a tradição, que ele não morre assassinado, vou utilizar essa expressão. Mas ele se identifica como presbítero. A palavra presbítero, ela vem do grego episcopos, que significa alguém que exerce um ofício. Ele seria tipo um líder de líderes, exercia uma questão de liderança na igreja, ou é chamado também de ancião, que tem um sentido de uma idade avançada. Então, por exemplo, na igreja, nós temos aqui o nosso ancião, ele vai estar com cabelo branco, não vai estar de barba, né? Que nós somos assim. Não, os irmãos da sua igreja usam barba, né? Mas não tão... Pelo menos os irmãos de barba branca não ficam de barba branca, né? Poucos, viu? Pouco. Os mais antigos não usam. Não, os mais antigos não. É uma brincadeira. É que antigamente barba era pecado, hoje não. Essa é uma brincadeira, não. Os irmãos do meu sogro falavam que não podia nem ter bigode, que o diabo podia se esconder atrás do bigode. Ai, que maravilha. Não, mas aí dava pra acabar com essa, que é só falar, mas e os fundadores não usavam bigode? Eles estavam com o demônio? Né? Mas enfim, né? São as crenças e as tradições que elas passam, né? Mas, continuando, então o ancião, ele tem essa característica de ser alguém mais avançado em idade. João, ele se apresenta como presbítero, provavelmente pela sua questão do exercício do ofício. Alguém que estaria liderando a igreja de forma através de auxílio, conselho, palavra, nesse sentido. Mas também ele já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? E além, eu esqueci de colocar aqui, além do quarto evangelho, João também escreve o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. E ele foi
alguém que teve ali uma experiência marcante, né? Que foi ter visto o Senhor mais uma vez glorificado. E aí é onde ele tem todas as revelações. Essa carta, ele destina alguém, né? Então todas as cartas tem o remetente, que é quem envia, e tem o destinatário, aquele é quem recebe. Ele inicia dizendo o ancião, que ele está falando de si mesmo, que tem um acento, uma crase, né? A senhora eleita e seus filhos. Aparentemente ele faz uma referência a uma mulher cristã, né? Anônima com seus filhos. Mas no desenvolver deste livro, desta carta, nós vemos que ele faz atribuições na sua forma de falar, na forma linguística, não como uma mulher, mas a uma como uma igreja, e filhos ele fala como se fossem irmãos. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vemos que tanto Israel e aí no Novo Testamento a igreja são grupos, é um povo que eles são tratados no gênero feminino, né? Israel fala de ser sobre uma nação, e igreja, nós temos a igreja como noiva e também esposa de Cristo, né? Então isso é interessante, por isso que nós conseguimos dizer que quando está falando a querida senhora, está fazendo uma referência à igreja e não a uma mulher específica, não a uma pessoa individual, mas uma comunidade de fé. E é interessante que nós vemos que eles, tanto a igreja de forma geral, quanto cada um dos irmãos, são amados por João, porque não apenas por ele, mas diz assim, e todos que conhecem a verdade. Claro que a igreja ela era dividida no sentido de lugares estabelecidos. Então, quando a gente lê a carta do livro do Apocalipse, nós vemos as 7 cartas que era destinada a Laodiceia. Por que tem esse nome? Laodiceia, Tiatira, Filadélfia, Éfeso, porque eram igrejas estabelecidas em cidades. Então, com certeza, aquela igreja para onde ele estava destinando era amada também por outros irmãos de outras cidades, de outras regiões. Então, provavelmente, eles sabiam, né, do conflito que havia em relação às questões doutrinárias e perseguições que a igreja sofriam. Então, havia ali um afeto mútuo, mesmo eles não estando presentes, com certeza sempre oração de uns para com os outros. A igreja de Tiatira orava pela igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia orava pela igreja de Jerusalém. Nesse sentido. Então, o remetente e destinatário, eles eram tidos como famílias. E aí nós vemos, né, nessa pontuação de que famílias fala de pessoas próximas e que tinham afeto uns pelos outros. Então, os destinatários eram uma igreja, né? Possivelmente, não marquei aqui, mas não sabemos definir qual era o lugar exato desta igreja, onde eles estavam localizados, né? Mas provavelmente na região ali da Ásia, que hoje seria a Turquia, tá bom? Bom, o propósito, né? O propósito dessa escrita foi num contexto próximo à primeira carta, né? Então, na aula passada, se você estava na aula passada, você estava na aula passada? Não aqui, Oi. claro, lá na igreja. Você foi Não estava. Não estava, não acredito nisso. Mas, bom, então, assim, Na EBD, né? Isso, na EBD. Eu resgatei alguns pontos que são bem interessantes, né, para essa segunda carta, porque digamos que ela foi escrita num contexto próximo à primeira. Então, pode ser uma continuidade da mensagem, que o que estava acontecendo, eles estavam sofrendo uma influência de uma doutrina chamada gnóstica ou gnosticismo. A fé deles estava sendo atacada pelo gnosticismo. Então, o que é o gnosticismo?
O gnosticismo, antes de tudo, a gente tem que falar que é uma heresia. O que é uma heresia? Um desvio doutrinário que distorce a palavra. Então, a palavra de Deus, ela é imutável. O que Deus disse, e outros podem ter outras visões, mas o que Deus disse é aquilo e pronto, acabou. Assim, a grosso modo dizendo, né? Então, o gnosticismo, eles negavam a humanidade de Jesus. Provavelmente, o escrito de João para esta igreja, de homens que estavam introduzindo falsas doutrinas, eles se diziam cristãos, de certa forma, mas não todos os gnósticos, né, claro, mas estes homens que se diziam cristãos, irmãos de fé, mas eles foram influenciados pela linha de pensamento gnóstica. A palavra gnosticismo vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Então, vou recapitular aqui. Haviam homens chamados de falsos mestres que propagavam uma doutrina a respeito de Jesus que foram influenciados pelos gnósticos. O que é o gnóstico, então? O gnóstico é aquele que acreditava que a salvação ou a liberdade do ser vinha pelo conhecimento espiritual que ele desenvolvia em si mesmo. Então eu coloquei aqui, né, como principais crenças, essa questão da liberdade que vinha pelo conhecimento. Hoje em dia nós temos aquelas pessoas que são muito místicas, por exemplo, filtro de sonhos, mandala, que é a mesma coisa praticamente, né? Astros, né? Búzios, tarô, todas essas questões O pessoal que signos. Isso, signo. Então, tudo isso é uma busca de conhecimento místico. Então, é uma gama, assim, uma variedade de todas as falsas crenças unidas, né? Então, é um conhecimento místico. Todas as falsas crenças a gente pode chamar de misticismo. O que é interessante é que os gnósticos, eles acreditavam que a matéria, o corpo humano, ele era mau. Então, se o corpo humano era mau, Jesus, que era um homem bom, que era um homem puro, porque o espírito é puro, mas o corpo é mau. Se o espírito é puro e Jesus era um homem bom, sendo Jesus um homem bom, o corpo sendo mau, Jesus não tinha corpo. Ele era apenas um espírito com a aparência de um ser humano. Só que aí, isso no pensamento deles é defendido. Nossa, eu tenho 15 minutos, meu Deus. Mas no pensamento deles, Jesus não podia ser carne. Por quê? Porque a carne era má. Então, mas Jesus era alguém que foi reconhecido por eles como existente. Só que não existente como nós. Pele, carne, osso. Não, ele era só um espírito. Só que quando eles afirmavam isso, contradizia a palavra. Abre lá pra gente em Romanos, ou 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Romanos. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Lê o 13 e o 14, por favor. 1 Coríntios. Capítulo 15, versículo 13 e o 14. Capítulo 15, cadê? 13. Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé de vocês também é inútil. Amém. Muito obrigado. Então nós temos aqui Paulo, embora seja outro apóstolo, né? Mas tratando sobre uma verdade bíblica, que o sacrifício de Cristo em dar o seu corpo partido por amor de nós, o sangue derramado por amor de nós, para que nós pudéssemos ser redimidos
e apresentados e sermos reconciliados com Deus, isso é uma verdade bíblica. Então, o corpo, é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Cristo reafirmam a nossa comunhão com Ele e nos traz à memória o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Só que aí, de repente, vem homens dizendo, não, Jesus não tinha corpo. Se Ele não tinha corpo, Ele não morreu. Se Ele não morreu, Ele não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, por que eu vou crer em algo que é inexistente? Com isso, as pessoas poderiam parar e falar assim, é verdade, o corpo é mau. E quando os gnósticos defendiam essa ideia de que a matéria ela é mal, eles viviam em todo tipo de prostituição. Por quê? O corpo é mau, o que importa é meu espírito que é puro. Só que nós entendemos que o homem ele tem corpo, alma e espírito. Não é coisas deslocadas, é um ser integral. É um ser que tem a sua vida espiritual, tem os seus sentimentos alocados na alma, mas também tem um corpo. E aí a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, deixa eu ver, só 5:23, só para dar mais um reforço. Aqui, esse eu não marquei, mas só para dar um reforço a respeito. 5:23. Isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já ouviu aquela história que Deus só quer o coração? Já. Então, como a gente foge disso? Primeiro, Deus, o céu não é açougue e Deus não é açougueiro. A vontade de Deus é que nós tenhamos bons sentimentos que glorifiquem ao Senhor, que nós tenhamos uma vida espiritual onde nós estamos sempre em comunhão com Deus, mas também o nosso corpo glorifique ao Senhor. As nossas palavras, as nossas vestes, tudo isso fala do quê? De nós sermos integrais para Deus. Então, na visão deles, se o corpo era mau e Cristo não tinha um corpo, aí nós já temos esse posicionamento de que Cristo morreu e ressuscitou. Se nada disso aconteceu, a nossa pregação ela é vã e a nossa fé também. Ela é inútil, né? Só a Bíblia traz essa palavra muito boa. Mas eles acreditavam então que pelo conhecimento místico, uma busca espiritualizada sem Jesus, se poderia chegar à salvação ou à liberdade do ser, né? É um pouco mais profundo, mas estou dizendo assim de forma mais simples, que você vai passar para os adolescentes também, fica até mais fácil deles compreenderem. Só que dessa forma, Jesus e a sua obra não seriam suficientes para eles, pois eles acreditavam que era preciso algo mais. Então, não apenas crer em Jesus, mas buscar a liberdade pelo conhecimento. Então, aí eles começavam a buscar até mesmo, de certa forma, nas literaturas, nos filósofos e vários pensamentos que muitas das vezes eram influenciados por uma cultura pagã. Então, consultando a deusa da fertilidade, tudo isso para eles era o conhecimento místico. Então, eles buscavam isso e aí os falsos profetas, os falsos mestres no caso, eles propagavam esse tipo de assunto. E aí com isso a fé em Jesus Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que alguém seja salvo, ele não precisa ser letrado, ele não precisa ter conhecimento, ele só tem que ter fé no Senhor. Então é um ato da graça. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A palavra do Senhor fala sobre muito isso. Então os gnósticos, né, para a gente resumir esse ponto, os gnósticos acreditavam que o corpo era mau. Então Jesus não tinha um corpo. Ele só era um espírito, como se fosse um holograma. Mas João vem para dizer, não é assim. Então aí nós teremos alguns outros pontos nessa aula ainda, né, claro, para falar sobre como eles deveriam se posicionar e tratar aqueles que assim viviam. Conseguiu captar? Consegui. Perfeito. Alguma dúvida? Oi? Alguma dúvida? Não. Então
É simples em pensarmos de que duvidar que Jesus veio em carne seria invalidar o livro de João inteiro, que prova que Jesus era Deus. Né? Jesus é Deus. Quando o verbo se fez carne e Sim, habitou entre nós. Então, tudo o propósito da escrita não era só para transmitir uma mensagem, um carinho. Tudo tem um propósito, e esse propósito na Bíblia era para a edificação dos irmãos e também para cada um de nós. Amém? amém. Então, vamos lá. Eu não sei quanto tempo falta para a nossa aula cair, mas vamos até onde der. Bom, o segundo ponto da lição vai falar sobre a igreja e a sua relação com a verdade e o amor. Hoje é muito claro nós falarmos que a verdade ela tem sido relativizada. Então, por exemplo, o que é verdade para alguém que possui duas mães? Não, vou dizer assim, né? Bem assim, bem no extremo mesmo. Que a família ela é constituída por pessoas que cuidam dela. Então, isso na ideologia atual família é quem cuida de nós. Ok, isso é ideologia. Porém, nos princípios da palavra de Deus, como a família ela é constituída? Quando um homem e uma mulher se unem, né? A gente estava até falando sobre casamento. Ali a família ela já ela nasceu. A união entre duas pessoas de sexos distintos se casando, cumprindo seu papel social, cumprindo seu papel espiritual diante do Senhor, se tornaram uma família. Ok. Então, a criança que nasce dessa relação heterossexual, né, que só pode nascer de uma relação heterossexual, claramente. Hoje em dia tem que ficar dando um monte de parênteses, né, quando vai falar para ninguém fazer Pior corte. que é mesmo. Qual é a visão? É que a família é quando o papai e a mamãe esperaram a cegonha vir e ele nasceu. Isso, né, os princípios básicos da palavra de Deus, né, claramente, não falam sobre cegonha, mas nós entendemos aqui o sentido. Então, ele tem uma realidade. Aquele que foi criado por duas mães tem outra realidade. Mas não quer dizer que a realidade que os dois têm, as duas crianças terão, vai mudar o que é verdade. Qual é a verdade? Qual é a vontade de Deus? É que o homem deixe seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne, formando então uma família. Agora, a criança que tem duas mães, para ele, o que é verdade foi relativizado. E atualmente isso é pisar em ovos, né? A gente, na igreja, assim, fala de uma forma mais concisa e consciente, justamente porque a Bíblia nos dá esse respaldo. Mas dentro de uma escola, para quem é professor, é algo muito difícil de se falar, porque existe uma emenda, né, escolar, existe coisas que às vezes o professor ele tem que falar sem ser a sua confissão de fé. Então, como é que ele vai ensinar isso? Então, para eles, biblicamente, para eles, a verdade naqueles dias estava sendo relativizada. Mas João ele escreve dizendo que a verdade era uma pessoa. Não poderia de forma nenhuma ser relativizada. João capítulo 14, verso 6. Consegue abrir pra gente? Consigo. João, capítulo 14, verso 6. Versículo 6. capítulo 14, verso 6. 6. Isso. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Amém. Então nós falamos, né, no outro slide, sobre a questão da salvação ser obtida através do conhecimento. Mas Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta palavra, o a, na verdade, né, essa letra, nessa formulação de palavra,
nessa formulação de frase, ela tem o sentido de um artigo definido. O que é definido não é indefinido. Então, por exemplo, vou pegar um violão. Se eu tivesse numa loja, tivesse vários violões, eu poderia pegar qualquer um. Mas o que é definido é porque eu tô na frente de violão, tá bom? Por isso que eu usei essa expressão. Então só tem um violão na minha frente. Se eu falar vou pegar o violão, está sendo dito, claro, o que é que eu vou fazer e a única verdade que eu posso executar. Só tem um violão, então vai ser ele que eu vou pegar. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está restringindo todas as outras possibilidades. Eu sou a verdade, não existe outra verdade, porque só existe uma verdade. Então, essa é a grande questão do relativismo que nós vivemos hoje. O relativismo, ele quer colocar uma verdade dentro de cada realidade. Mas, biblicamente, a verdade, a vida e o caminho não é um lugar, não é um pensamento, não é uma filosofia. É uma pessoa, Jesus Cristo. Então, a igreja é chamada de coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja, ela é a detentora da verdade. Ela quem possui a verdade? A igreja. Não estou dizendo homens, estou dizendo a igreja, o corpo de Cristo. Então, por isso que o centro da pregação deve ser Cristo. Por mais que existem pessoas que contam testemunho e tal, mas o que vai trazer salvação, o que vai trazer clareza, discernimento para as vidas é conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Isso que nós precisamos ter em mente. Que a verdade é Jesus e Jesus precisa ser conhecido para que as pessoas possam chegar até a Deus. E não as filosofias e não os pensamentos como muitos querem colocar. Conseguiu entender? Consegui. Então, eu acho que vai acabar bem daqui a pouquinho. Mas, vamos lá. A hora que aparecer... Vai, porque falta um minutinho só. 1 minuto? É. Ah, tá. Então, é que o meu aqui eu apertei pra sair, não peguei. Então, assim, o evangelho e verdade estão ligados a uma harmonia. Por quê? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, quem está do outro lado é o pai da verdade. Já está quase no fim. Calma aí que a gente já voltamos para os próximos capítulos. Tá bom.